É isso, agora resta saber se pelo menos o Serjão vai querer vir, né? O Serjão, ele pode chamar outras pessoas lá pra virem. Mandou R$5. Se caso o Serjão quiser, eu já vou até deixar aqui isso bem dito e bem claro. Não tem problema, os caras estão na correria lá, não quer fazer o debate agora, show. Agora, toda vez que fizerem podcast e mencionarem meu nome, dando risada, falando que gravidade, blá blá blá, todos aqueles argumentos ruins, fraquíssimos, eu vou reagir e vou estompar. Eu vou continuar fazendo o desafio. O desafio se mantém em pé sempre, tá? Porque já que nos podcasts os caras falam sobre a gravidade e tal, que gravidade existe e tudo bem. Então eu estarei daqui sempre refutando os argumentos deles. Até o momento onde eles possam aceitar o desafio e virem pra conversa. Isso eu tô falando especificamente pro Serjão, tá? Porque o 38 e o Hindenburg, de boa, os caras não tem tempo pra virem pro debate agora, tanto faz, tranquilo. Agora o Serjão, né, ele vai lá, fala da gravidade, fala do foguete subindo, e eu tô aqui falando, ó, a gente refuta isso, vem pro debate, ele não quer saber. Então, se ficarem mencionando meu nome e ficarem dando risadinha, eu vou estompar. Certo? Vou chegar aqui e eu vou, cada vez que esses caras se juntarem pra ficarem falando abobrinha, que gravidade é um fato, que é uma lei, que blá blá blá, e dar risada, eu vou mostrar experimento destruindo a gravidade. Eu vou estompar todos. E vou sempre chamar pro desafio. O Serjão, ele entendeu. O Serjão entendeu qual foi o desafio? Ele entendeu o que eu propus pra ele? Ele entendeu qual foi o debate? Eu já vou falar pra vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer em relação ao Serjão, tá? Qual que vai ser o lance, ó? Vamos lá. O que o Serjão provavelmente vai falar? Pra ele não dar a entender que ele não quer debater, que ele não tá fugindo do debate, ele vai falar pra fazer um debate eu contra ele. Oi, Doblinhas. No máximo ele vai fazer isso. E eu vou explicar por que ele não quer fazer um debate com mais pessoas. A partir do momento que o Serjão aceitar fazer um debate comigo, com o André e com o Roberto Scur, o que vai acontecer? O Roberto Scur tem um conhecimento de termodinâmica, conhecimento muito bom, agregaria infinitamente pro debate. O André, ele é portador dos experimentos, certo? Então, isso tudo seria fatal para eles. A questão é que o que eu estou propondo nunca foi um debate 1v1. Eu já falei isso desde o Vilela. E eu expliquei por que um debate 1v1 não seria frutífero. Porque quem tem os experimentos, quem fez os experimentos é o André. É por isso que a presença dele no debate é necessária. O André e o Roberto Scur fazem os experimentos. Por isso que eu falei pro Serjão chamar mais pessoas. E é por isso também que eu falei pro Hindenburg e pro 38 participarem também. Então a ideia do debate é essa, para fazer um debate único. Xandão faz gostoso. Então, ele não vai aceitar. Eu acho muito difícil. Inclusive, tanto eu, quanto o Roberto Scur, quanto o André, nós já especulamos que talvez os caras não aceitem. A gente não acredita que eles vão aceitar. Eles não vão vir no canal do André, não vão querer fazer uma live. Eles não querem aceitar a verdade. Não adianta. Você sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece se eu pegar e falar assim, ó? Eu vou lá no podcast do Serjão fazer o debate 1v1. Eu vou falar pro Serjão de termodinâmica. Eu vou falar que a energia prova a invalidade da gravidade, vou falar sobre os experimentos e o que vai acontecer? Ninguém vai levar a sério. Eu vou falar assim, ó, os experimentos estão lá no canal do André, vão até lá conferirem. Ninguém vai falar nada. E eu vou acabar saindo como maluco ainda. É isso que vai acontecer. O que eu quero é propor um desafio não só pro Serjão. Por que o Serjão foi chamado? Porque o Serjão, ele tem contato de outras pessoas. A ideia é justamente fazer um debate de mais pessoas. É o Serjão trazer pessoas da academia, pessoas que corroboram com o modelo dele. É isso que eu quero. É um mega debate. É trazer as pessoas todas que estão estudando sobre o modelo para conversarem. Quer dizer, não precisa ser todas, né? Mas, do meu lado, quem que eu tenho? Eu tenho eu, que eu tenho conhecimento. Tem o Roberto Scur, que tem o conhecimento, e tem o André, que tem os experimentos. É disso que a gente precisa. Do lado do Serjão, teria o Serjão, que tem o conhecimento. Ele poderia chamar mais pessoas que podem ter experimentos também. E mais pessoas que compactuam e defendem o modelo dele. É impressionante, bicho, porque aquele dia eu fiz o desafio aqui de forma clara. Falei como que tem que ser o desafio.
Por que a gente tá fazendo dessa forma? Eu tô explicando isso desde o começo e toda hora o Sérgio fala isso. Ah, eu aceito se for 1v1. Eu não quero eu sozinho tomar a linha de frente e explicar todas as coisas. Porque não vai adiantar, não vão levar a sério. Esse é o problema. As pessoas precisam entender que tem mais pessoas envolvidas, pessoas que estão fazendo experimento. As pessoas precisam conhecer o André, precisam conhecer o canal dele, precisam conhecer o Roberto Scur. O Roberto Scur tem um conhecimento que é ímpar. Ele estuda essas questões de uma forma muito aprofundada. As pessoas precisam saber que tem mais pessoas nisso, cara. A minha ideia é trazer luz para todas as pessoas envolvidas, isso que eu quero. Por quê? Por quê, Xandão? Aí você vai me perguntar, mas por que você quer fazer assim? É simples, porque daí o debate vai ganhar força. As pessoas vão lá falar, puxa vida, quem que é Roberto Scur? Quem que é esse cara que tem essa inteligência? Quem que é o André? Olha os experimentos que esse cara tá fazendo, olha o dinheiro que ele tá investindo nos equipamentos, olha o conhecimento que os caras têm. Não adianta, eu vou chegar lá, eu vou falar pro Sérgio assim, Sérgio, tá, você acredita em gravidade? Eu vou te refutar, ó. Bota o experimento ali, ó, provando sobre como a gravidade não funciona. Coloca aí o experimento de CO2. Eu vou explicar o experimento. Sabe o que vai acontecer lá no canal das pessoas? Como é um nicho específico ali, as pessoas, elas vão simplesmente ignorar. Agora, se tá lá o André mostrando como ele fez os experimentos, todos os experimentos que ele tem diversos experimentos lá. Não adianta eu mostrar um, ele tem vários. Tá o Roberto Scur. Todos nós estamos ali falando, explicando, e do lado do Serjão tem ele e mais pessoas que defendem o Globo, colocando os contrapontos deles e a gente refutando através dos experimentos. A turma vai levar a sério. Aí não tem pra onde correr. Ô, seu merda, Xandão, seu bosta. Para de ignorar meu áudio, cara. Espero que eles acabem aceitando. Você viu isso? Xandinho, me responde onde vai ser o debate ou você já está se cagando de medo, seu patrical. Eu já falei que isso daqui não se trata de protagonismo, irmão. Não se trata de tomar a frente das coisas. O que eu quero fazer é dar voz, é fazer o debate com as pessoas corretas. Para agregar, para fazer um debate só. Um debate só. Eu sei muito bem como é que funcionam essas coisas. Eu sozinho posso ir lá e posso trazer o melhor argumento. Serei taxado como maluco. Ninguém vai levar em consideração. Por quê? Porque é só o Super Xandão falando. Na minha live, eu já falei diversas vezes por que o menos denso está abaixo, o que é a refração da luz, o que é um teste de curvatura, quais são as variáveis que estão envolvidas. Eu já dei provas aqui de que as fotos que são tiradas de objetos a 400 km de distância não mostram curva nenhuma. Eu já falei sobre a questão da termodinâmica, já falei, por exemplo, como que um avião levanta voo, eu já falei por que um pássaro consegue levantar voo. Tudo isso já foi explicado. Expliquei sobre o experimento do CO2. Eu mostrei aqui um experimento daqueles tubos com líquido, onde um tubo afundou e o outro subiu. Tudo isso eu já mostrei aqui. Aí eu te pergunto, quantas vezes você viu o Sérgio reagindo a isso e querendo refutar o que eu disse aqui? Quantas vezes você viu alguma pessoa do meio do globo refutando o que eu falei aqui? Onde? Então não adianta, irmão. Esse é o problema. Porque eu dar argumentos, eu já dei os argumentos aqui. Nunca nenhuma pessoa do nível do Serjão foi lá e respondeu. Teve uma live da semana passada ou da semana retrasada que eu reagi a esse experimento do canal do André, dos tubos caindo dentro do líquido, um caindo e outro subindo, um tinha energia e o outro não. Ninguém reagiu e refutou. Então assim, ir num programa, num podcast para falar de novo o que eu já falei aqui não vai mudar nada. Esse é o problema. Isso, cara, não adianta fazer as coisas com as motivações certas, mas pelos meios errados é gasto de energia à toa. Eu quero fazer um mega debate. O desafio que eu propus foi esse. Ó, vamos montar aqui. Não precisa ser muitas pessoas. O que eu falei foi que do meu lado nós temos 3 pessoas apenas. E do lado deles, eles podem chamar quantas eles quiserem. Quantas quiserem. Isso que eu propus. Agora para e pensa. Por que os caras não querem aceitar que o Roberto Scur e o André participem do debate? Porque eu já deixei claro aqui que o André tem os experimentos. E o Roberto Scur, ele entende pra caramba do assunto. Esses caras, irmão, eles estão agindo de uma forma, eles estão desviando do eixo central do desafio, que foi esse, que eu propus. Isso que é complicado. Os caras sempre dão um jeito de sair pela tangente. Olha o Hindenburg, por exemplo. O Hindenburg primeiro falou que depois do dia 22 ele teria disponibilidade. Agora ele não tem mais. Renato 38 tá na correria. E o Serjão, ele não aceita
o debate na forma como ele foi proposto. Aí o que eles vão falar, provavelmente? Vão dizer assim: onde está o experimento, a prova empírica? Eu vou falar assim: o André, ele já realizou centenas de experimentos. Abre o canal dele lá. Vamos assistir aos vídeos. Você entendeu? O que vai acontecer? Aí vamos supor que ele fale, tudo bem. Aí ele abre o vídeo do lá. Eu vou explicar o vídeo, de cabo a rabo. O que vai acontecer? As pessoas que estão ali, elas vão cagar para aquilo. Vejo alguém falando sobre isso, a opinião esse é o ponto. Fascismo e analisando o trabalho dele, e por quê? Que ele fez um trabalho muito bom fácil do Brasil. É muito fácil para as pessoas que estão lá, elas fugirem para tangente, elas dizerem assim: isso daí é o Super Xandão falando. O que ele acha que ele sabe? Ele não é professor de física, ele não tem diploma, ele é só um maluco falando isso. Cadê os especialistas do assunto? É aí que tá o ponto. É por isso que eu quero trazer os especialistas. E é do lado deles que eu quero. É por isso que eu tô falando, velho. Pro Serjão chamar os especialistas, não é pra ele ir sozinho. Eu quero os especialistas. Simon mandou 20 reais. É essa daí a ideia. Esse é o fundamento do debate. Eu não tô preocupado em satisfazer meu ego. Eu poderia muito bem ser um cara egocêntrico e chamar toda a responsabilidade pra mim, pra querer aparecer, pra dizer que eu sei tudo. Isso é mentira. Negativo, eu não quero fazer isso. Eu não quero explicar tudo. Eu quero dar luz e voz às outras pessoas. É isso que eu quero. E do lado do Serjão, é importante que tenha uma imensidão. Se ele quiser chamar 10 especialistas, eu quero que seja assim. Se o Serjão quiser, eu quero mais ainda. Por quê? Porque nós, o Roberto Scur e o André, nós temos o acervo de informações que são necessárias para impactar esses caras. Entendeu? Essa é a ideia. Aí tem outra coisa também, tá? E eu já vou dizer isso agora. Estou prestes a desistir. Se chegar no momento onde o Serjão, ele aceita esse desafio, porque isso que eu tô falando, que eu já venho falando há alguns dias, é um desafio. Se ele aceitar isso ainda, eu acredito que não vai aceitar. Eu acredito que ele vai fazer de conta que não tá entendendo como que é o desafio e ele vai ficar falando pra ir 1v1. Eu não quero fazer conversa de bar. Antônio Dimas, se ele aceitar, o único lugar onde eu não vou, e eu já falei isso pro Roberto Scur e pro André, o único lugar onde eu não vou participar é lá no Redcast. Com ela e eu tava muito feliz, mas a mãe dela não gostou de mim. Se os caras, porque assim, a proposição que eu fiz é fazer lá no canal do André. Se não quiserem fazer no canal do André, pode ser no canal do Serjão, pode ser no meu canal, pode ser em qualquer podcast. O único podcast que eu não vou é no Redcast, e vocês já devem saber o motivo. Vocês lembram quando o Redcast proferiu aquela mentira sobre o meu relacionamento, a minha esposa, na internet? Que ele difamou. Ele acabou difamando, só que ele veio aqui na live e ele pediu desculpa. Ele mandou um superchat aqui pra mim pedindo desculpa, e depois ele fez retratação. Eu perdoei. Mas eu não vou lá. Naquele podcast eu não vou. E aí você vai falar, mas por quê? Se você já perdoou? Porque eu não concordo com várias coisas que são ditas lá e eu não gosto desse tipo de conduta. Então eu me recuso a entrar nesse ambiente. Eu não gosto. É a mesma coisa que me chamassem pra ir, sei lá, em qualquer outro podcast que fala sobre coisas que são relacionadas à putaria, que são outras coisas que eu não concordo também. Tá entendendo? Nesse tipo de ambiente eu não vou. Eu vou em qualquer podcast, aí que seja um podcast minimamente sério, pô. Pode chamar lá no Inteligência Limitada, pode ser no canal do Serjão, pode ser no canal de qualquer outro professor que queira participar do debate, pode ser no canal do André. Se quiserem fazer no meu canal, as portas estão abertas, isso daí eu não ligo, tá? Tem problema nenhum. Agora, lá no Redcast eu não vou, certo? Tem certos lugares que eu não me permito entrar. É assim que funciona comigo, esse é meu código de conduta, né, inclusive. Beleza, dito isso, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, Serjão, a proposta do debate não é 1v1, Serjão. E não eu gostaria muito de ir no seu podcast pra conversar só com você uma hora, pra trocar uma ideia. Trocar uma ideia ali, falar sobre a forma da Terra, falar sobre outros assuntos. Isso daí pra mim seria um prazer. Eu gosto do conteúdo que é apresentado lá no canal do Serjão. A questão não é essa, é porque a proposta que eu tô fazendo pro Serjão, tô falando isso aqui pro Serjão, pra ele entender, pra galera mandar pra ele entender. Serjão, o que eu quero é assim, o foco do debate não é pra ser em você, é que você é um cara que além de ter um conhecimento, você tem também contatos de outros especialistas. Então eu queria que você chamasse o maior número de pessoas possível. Eu sei que não dá pra chamar muita gente, porque daí pode virar bagunça. Mas, por exemplo, você poderia chamar 3 especialistas, ou mais um especialista, um cara bom pra defender o modelo do globo. Por quê? Porque chamando as pessoas boas pra debaterem sobre o assunto, aí a coisa vai ganhar força e as pessoas que vão assistir, elas vão falar, puxa vida, velho. Mas isso aí que os caras estão falando tem fundamento. Olha os especialistas que eles chamaram lá.
Do lado do Xandão, eles têm os caras que entendem o modelo da TP. Os caras podem até chamar a gente de maluco, mas o que a gente tem pra apresentar e o conhecimento que o Roberto Scur e o André têm alicerçado nos experimentos é muito forte. E aí não tem pra onde correr, vocês entenderam? Então eu quero que do lado deles tenha o maior número de especialistas possíveis. Essa é a ideia. Por quê? Porque daí a gente vai fazer um único debate. Não vai precisar fazer outro. Esse é o cerne da questão. Ô Sérgio, então essa é a minha proposição, tá? Eu não quero protagonismo, isso aqui não tem nada a ver com eu não querer ir pro seu podcast, não tem nada a ver, tá? Pelo contrário, se você quiser que eu vá no seu podcast, eu posso pensar aqui em 1 hora ir lá pra gente trocar uma ideia, descontrair, isso daí pra mim é o de menos, tá? Pra falar sobre várias coisas. A questão é que se eu for lá sozinho e nós conversarmos assim, ó, de amigo, colega, né? De colega para colega, as coisas que eu vou apresentar, que eu vou comentar, não terão a força necessária, porque as pessoas que fazem os experimentos, que entendem bem do assunto, elas não estarão presentes ali. E do seu lado não terão os especialistas para contra-argumentar aquilo que eu vou apresentar. E a ideia é justamente essa, né? Então, poxa vida, o que eu tô pensando grande, eu tô pensando em fazer o debate. Eu tenho certeza que isso daí atrairia muita gente. Isso daí seria uma forma de hypar. A galera sempre gosta de chamar atenção. Seria uma forma de você ganhar hype de um modo bom. Falar, puxa vida, velho, os caras tem 3 terraplanistas lá que se garantem no debate. Do lado do Sérgio tem mais 3, 4, 5 caras que, pô, são especialistas lá, são formados em física, formados em engenharia. Beleza, ótimo. Tá entendendo? Essa daí é a ideia. É nisso que eu tô pensando. A minha proposição é essa. Essa daí é a proposta que eu tenho pra fazer. Inclusive, essa proposta... Ninguém pode falar que foi agora que eu criei isso, porque eu tô falando isso desde o Vilela. Vocês lembram quando eu fui no Vilela e o Vilela falou pra eu debater com o Felipe Raime? O que eu falei? Ora, eu falei, poxa vida, debater com o Felipe Raime e não debater com ninguém é a mesma coisa. Se eu tivesse debatido com o Felipe Raime hoje, eu estaria exatamente nesse mesmo ponto. Porque as pessoas iriam falar o quê? Ah, o Xandão é maluco, ele tá doido, onde que estão os experimentos? Ninguém ia ver os experimentos, ninguém ia estudar sobre os experimentos, ninguém ia ver nada. E do outro lado eu falo assim, o Felipe Raime, um cara que disse que era astrônomo, depois falou que era formado e depois mostrou que não era. Não ia dar em nada. Seria tipo que nem eu debater com o sistemático, não vai dar em nada, porque eu vou mostrar os argumentos lá e os caras vão arrumar subterfúgios, né, para poder desviar do eixo central da questão. Ninguém vai crescer com o debate, ninguém vai ter suas dúvidas respondidas e vai ficar tudo na mesma. Por isso que eu tô falando, eu já quero ir direto ao ponto, eu quero agir na raiz do problema. Esse daí é o lance. É isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas conheçam quem que é o Roberto Scur e quero que elas conheçam o André. Eu quero que elas vejam o André mostrando os equipamentos que ele tem, como ele fez os experimentos. Eu quero isso. Eu quero que os caras entendam que o Roberto Scur manja muito de termodinâmica. Eu não quero eu ficar reproduzindo o que eu aprendi de termodinâmica. Eu quero que mais pessoas falem sobre isso para justamente amarrar bem o assunto. Essa é a ideia. Então, se por um acaso o Sérgio aceitar essa troca de ideias com essas pessoas, é só falar que o André, ele já comentou que tá de prontidão. Tá aqui, ó. O André, inclusive, fez um vídeo e postou no TikTok dele, ó. Pode chamar quantas quiserem. Quanto mais especialistas, melhor. Tá aí, ó. Andrezão, esse daqui é o André. Esse daqui é o Andrezão, mora nos Estados Unidos. O canal dele é O Experimentalista. O nome do canal é Canal Além do Horizonte Prime. Roberto Scur brabíssimo aqui, ó. O cara tem um conhecimento excelente de termodinâmica. É um cara respeitoso, educado, chefe de família. Um cara brabo pra trocar uma ideia. Seria muito bacana. Esses caras aqui, ó. Tem eu sou a ponte que liga, que conecta as pessoas com essas ideias que eu estudo e que eu aprendo com esses caras. E aqui em primeiro, né, primeiro a gente tem, eu propus o desafio pro Serjão, o 38 disse que tinha interesse, então eu chamei o 38 e chamei o Hindenburg. No momento, o Hindenburg e o 38, eles estão com outras coisas pra fazer, beleza. Xandão mama bola. Então, por enquanto, eu não sei se eles vão conseguir participar. Não confirmaram ainda. Ontem eu transei com uma mina gostosa e ela transa muito bem. Além disso, sua esposa é muito boa em sexo oral e boquete. Ô, seu bosta! Quantos Globe acreditam na Terra Bola? Todo mundo sabe que seus filhos são meus gay. E é isso daí, rapaziada. A proposta é essa. Então, vamos ver aí se os caras vão aceitar. Eu já vou deixar aqui de antemão dito o seguinte, eu acho difícil os caras aceitarem. Por quê?
Porque os caras, eles não querem, né? Pelo menos os caras que já vieram pra conversa, eles não querem mais conversar com o Roberto Scur e com o André. Porque justamente os caras, eles têm lá, né, o arsenal necessário das informações para poder apresentar. Então o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma conversa sem sentido, eles querem fazer uma conversa de bar, não querem conversar de maneira aprofundada sobre o assunto. Então eu acho muito difícil de aceitarem, mas é isso, né? Querem debater e querem esfacelar de uma vez por todas a Terra plana? Eu estou dando aqui a oportunidade deles fazerem isso. Esse é o tamanho da minha convicção, da convicção do Scur e do André, no que a gente quer apresentar. Eu estou falando aqui, ó, vocês têm a chance de mostrar e refutar. Terra só mandou 5 Só reais. isso. Fala, meu querido Douglas Alexandre. Eu poderia ajudá-lo a organizar esse debate de forma boa, pois tenho contato direto com o Sérgio. Porém, o debate ocorrerá no Podpah, onde os maiores especialistas míticos jovem e então irão debater com você. Aí não dá. Aí no Podpah não dá, né, irmão? Pô, aí você desmantelou o nível do debate, né? Isso sim são vídeos bons. Grudada no lixo do banho e mandou 5 reais. É isso aí. Fala super, obrigado por mencionar do Bitcoin. Comprei ano passado em outubro quando você mencionou, mais que dobrei meu patrimônio. Hoje consigo sair com as GPS que sempre quis sair, todas de luxo, 600 reais o programa. Imitei gostosas, peitão e bundão. Hoje pintei minhas unhas de rosa e bati uma pupunha pensando que era uma menina batendo uma pupunha pra mim. Dorme fofinho e acabei de acordar. Manda doble, beijos, te amo. Vixe, irmão, nojeira.